Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios capítulo 10. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 10, versículo 11, 12 e 13. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, 12 e 13. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. De nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. É um fato. Então presta bem atenção. É um fato inegável que cada um de nós aqui nesta noite, e aqueles que não estão aqui, todos foram, estão sendo ou serão tentados. Preste bem atenção nesse fato. Todos nós que estamos aqui, aqueles que não estão aqui nesta noite, todos, sem exceção de ninguém, foram, estão sendo ou serão tentados. Jesus, ele diz que nós vamos ser tentados porque a carne, de fato, ela é fraca. Mas não é pela questão da nossa fraqueza que nós temos um álibi para cair na tentação. Jesus ensinou a gente a orar e a pedir e clamar: não nos deixe entrar na tentação. O apóstolo Paulo, quando ele está falando sobre o povo de Deus, ele diz que essas coisas foram escritas para nós, para advertência nossa. E aí quando você passa a ler as escrituras com calma, com paciência, com observação, você vai ver que ele diz assim: aquele que julga está em pé. Ou seja, aquele que se julga que ainda não está em tentação ou não foi tentado. Tome muito cuidado, para que você não caia na tentação, para que você não entre em tentação. E aí quando você continua lendo a palavra de Deus, então o fato de que nós todos foram, estão sendo ou serão tentados. Em diversas áreas da nossa vida. E aí Paulo, quando ele escreve para os irmãos, ele diz que Deus vai nos dar um livramento. E quando você pensa no livramento, você logo imagina que quando Daniel, todos os dias, quando ele está lá na Babilônia, ele vai para o quarto dele, ele abre as janelas para Jerusalém, no sentido de Jerusalém, e ele ora todos os dias.
E aí você nota que a oração, a dedicação de Daniel em orar, em um homem que não se contaminou com as coisas deste mundo, não foi suficiente para livrar ele da cova do leão. A palavra de Deus, ela nos diz que Deus vai dar um livramento para nós, vírgula, livramento da tentação, livramento da provação e da tribulação? Não, irmão. E aí ele termina o versículo 13. De sorte que a possais, o quê? Suportar. Então, quando você estiver sendo tentado ou atribulado, você entenda uma coisa. Que Deus vai te capacitar, vai te dar graça, para você poder suportar esse momento. Então a vida de oração, a integridade de Daniel, um homem reto diante dos homens e de Deus, não livrou ele da cova, mas tirou ele de lá. Então, quando você se julgar na cova do leão, você entenda uma coisa. Deus vai te capacitar para que você possa, então, suportar para sair de lá. Deus vai dar condições físicas, emocionais, graça, para que você saia dessa situação. Para que você suporte isso até ter o fim, que vai chegar ao fim. O diabo, que é o tentador, ele conhece a natureza caída do homem. E o diabo, ele tem as suas convicções a respeito de cada um de nós. Ele nos conhece. Ele sabe onde você trabalha. Ele sabe o que você faz. Ele sabe como é que é a sua vida também. Porque ele ouve a sua voz. Já disse aqui uma vez, irmão. Você quer saber como que você é? Você quer descobrir que pessoa que você é? Pega um gravador, pega seu celular e grave o que você fala, como você vive durante um dia. Aí quando chegar à noite, que você já tomou seu banho, você jantou, você liga o gravador e passa a ouvir tudo o que você disse, o que você fez, o que você falou. Aí você vai descobrir quem você é. Ele é o tentador. Conhece a natureza caída. Tem convicção a respeito de nós. E vai usar os seus dardos inflamados contra nós. Toda palavra que sai da minha boca e da sua, ele vai usar. Toda circunstância da minha vida e da sua vida vai ser usado. Tudo que você é e representa será usado. Mas a Bíblia diz que não sobreveio, Deus não permitiu uma tentação, uma tribulação que não fosse o quê? Humana. Então tem pessoa que diz assim, o meu problema é grave. A minha situação é terrível. E a palavra de Deus me diz assim, não veio sobre cada um de nós
nada que não fosse humano. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 1. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 1. Versículo 8. 9, 10 e 11. Capítulo 1 de 2 aos Coríntios, versículo 9. Versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Vamos ler o versículo 8. O apóstolo Paulo, junto com alguns irmãos, veio uma tribulação tão terrível, tão avassaladora, tão destruidora, que até mesmo eles perderam a esperança, nos desesperamos da nossa vida. Quantas pessoas neste mundo chegam ao ponto de tirar a sua vida? De dar cabo dela? Quantas pessoas Satanás tem colocado na cabeça deles esse tipo de atrocidade, de desespero, de angústia, de frustrações. E Paulo, junto com os irmãos, ele diz assim: olha, a natureza daquela tentação, daquela tribulação que sobreveio sobre nós. Nós naquele momento, nós entendemos que era sobre-humano, que ninguém podia suportar aquilo. E nós chegamos a um ponto de desesperar da própria vida. E por que, meus irmãos? Por que desesperar da própria vida? Versículo 9. Então ele vai responder o porquê. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, vírgula, para não confiarmos em nós. Por que que há uma desesperança da vida? Por que que no momento da tentação e da tribulação há um desespero? É pelo fato, meus irmãos, de nós estarmos confiantes em nós mesmos, nas nossas forças, naquilo que a força do nosso braço é capaz de fazer, naquilo que as minhas tentativas diante de Deus. Quando você vê o homem de Deus caminhando para a cova, tem um outro homem lá, um rei, o rei dos homens. O rei dos homens, o rei das nações. Ele olhou para Daniel e disse assim: eu não posso fazer nada por você. Mas o Senhor não é o Rei Todo-Poderoso? Eu sou, mas não posso fazer nada pela sua vida. É quando você confia em você mesmo. Sabe por que muitas pessoas se desesperam da sua vida? Entram em tribulação, em tentação, em angústia, em desespero, porque estão confiando em si mesmas. Estão projetando felicidade na sua própria vida, nas suas expectativas. Olha, meu irmão, minha irmã, preste atenção nas suas expectativas. Você já percebeu que tudo que é expectativa nossa humana, tudo nos traz aflição e desespero?
Nós projetamos as nossas alegrias e felicidades nas realizações dos nossos filhos. Na realização do nosso trabalho. Quando eu chegar lá, quando eu conseguir isso, quando eu conseguir aquilo, aí eu vou ter sossego, aí que você vai ficar desassossegado. Porque você vai descobrir que não era nada disso. Você vai ter a triste decepção de descobrir que a sua família, os seus filhos, a sua esposa, o seu marido, eles não precisam das expectativas que você tem. Eles precisam de Deus. Sabe do que nossos filhos precisam? De Deus. Sabe o que a nossa esposa precisa ver? Deus. Sabe o que seu marido precisa ver? Deus. Ah não, mas quando eu alcançar o que eu quero, não, isso não funciona. E aí o dia você vai entrar em desespero. Porque tudo que você pensou deu errado. Não deu certo. Porque você confiou em você mesmo. Versículo 9. Para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então, se haver uma morte, o que eles deviam ter pensado? Bom, Jesus diz que, e a sua palavra é fiel, que Ele é a ressurreição e a vida. Versículo 10. Aí nós vamos aprender uma lição preciosa com a palavra de Deus. O qual nos livrou no passado. Próxima palavra. E livrará. Final do versículo 10. E ainda continuará a livrar-nos. A presunção que nós temos é primeiro de sermos tentados a confiar em nós e não em Deus. Depois é pensar que quando nós formos tentados, então não vai haver mais tentação. E aí a Bíblia diz assim, olha, nos livrou, nos livrará e nos livrará ainda no futuro. Vai continuar nos livrando, porque continuamente nós vamos ser o quê? Tentado. Você vai ser tentado, eu serei tentado, entre o que eu quero e o que é certo. Entre o que eu quero e o que é certo, tem um abismo. O Satanás perguntou para Jesus, você não quer isso aí? Eu te dou. Entre o querer e o que é certo, tem um abismo, irmãos. E a maioria das vezes nós estamos só usufruindo do que queremos e não do que é certo. Então a tentação é, a qual nos livrou e livrará de tão grande morte, e em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Já fui tentado, pastor, já passei pela tentação. Venci. Poxa,
Cuidado para que você não caia. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Abre sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4. E versículo 13. Lucas, capítulo 4, versículo 13. Passadas que foram as tentações de toda a sorte. Já passei por muitas tentações, pastor. Ah, é? Olha que bom. Graças a Deus. Apartou-se dele o diabo até um momento, o quê? Oportuno. Nos livrou, nos livrará e continuará a livrar-nos. Porque o inimigo da alma só precisa de um momento oportuno para ele chegar na sua vida e na minha vida. Ele só precisa de uma oportunidade. O apóstolo Paulo está falando sobre a questão do fato da tentação. De como nós somos tentados. E aí nós vamos continuar aprendendo com Deus. Jó, capítulo 1. Abra sua Bíblia, antes do livro de Salmo, é Jó. Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Versículo 1 e versículo 2. Havia um homem da terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 1000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos, o do Oriente. Um homem rico, cheio de bens, cheio de coisas, possuindo até mesmo muitas pessoas ao seu trabalho. E a tentação na vida desse homem é a mesma que a nossa. Talvez nós aqui não tenhamos os bens de Jó, mas talvez o que você tem você ama. Talvez você tenha paixão pela sua casa. Paixão pelo seu carro. Por aquilo que você tem. E aí, a tentação, ela é o seguinte. Ninguém ama mais a Deus do que as coisas que possui. Isso é uma tentação na nossa vida. Ninguém ama mais a Deus do que as coisas que Ele possui. Quando você olha os homens da Bíblia, você vai ver eles mais preocupados em perder as coisas que possuíam. Perder os seus bens, perder suas terras, perder suas fortunas. A Bíblia diz que o pior pesadelo de uma pessoa que ama o que tem é o medo de ficar sem aquilo. É o terror que se abate sobre o coração, o medo, o pânico.
E aí, não foi em um ano, não foi em um mês, não foi em uma semana que esse homem ficou sem nada. Foi em um dia. Em um dia. Jó capítulo 1, versículo 13 a 17. Sucedeu um dia em que os filhos e as filhas comiam, bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó. Ele disse: os bois lavravam, as jumentas passeam junto a eles. De repente deram sobre eles sabeus e os levaram, e mataram os servos ao fio da espada, só eu escapei para trazer a nova. Falava este ainda, quando veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, só eu escapei. Falava ainda este, quando veio o outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e levaram, mataram os teus servos ao fio da espada, só eu escapei para trazer a nova. Em um dia, ele perdeu tudo que tinha. Perdeu seus bens. E que desespero é para uma alma perder o bem que ele ama. Perder a sua fortuna. Perder o seu trabalho. Perder a riqueza da sua casa. Então Satanás tem essa questão, essa tentação. Como ele conhece a natureza humana, ele sabe que o homem se apega a qualquer coisa. Eles não amam mais a Deus do que o que eles têm. Tanto é que quando os apóstolos, os homens começaram a vender os seus bens, não porque ninguém pediu. Presta atenção. Jesus não pediu 1 centavo para o Zaqueu. Em Atos dos Apóstolos, a igreja não pediu nada para ninguém. Mas eles vendiam as suas propriedades, colocavam o dinheiro aos pés dos apóstolos. Não foi pedido nada para ninguém. Lucas capítulo 18. Mas o inimigo da alma conhece. Ele conhece o homem. E uma das coisas que ele disse para Deus é o seguinte, Lucas capítulo 18, a respeito de Jó. É claro que ele te serve. O Senhor abençoa ele tem as coisas, ele é rico, ele tem tudo, o Senhor cerca ele de bênçãos, ele só serve o Senhor porque o Senhor abençoa ele. Ou seja, ninguém serve a Deus por quem Deus é. Eles só te servem porque o Senhor faz alguma coisa por eles. Nós somos tentados até um entendimento satânico desse. Versículo 18, de Lucas 18. Certo homem de posição perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, honra teu pai e tua mãe. Replicou-lhe: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. O inimigo da alma conhece cada um de nós.
Ele sabe se o seu coração está apegado nas coisas que são suas. Jó, capítulo 1. Versículo 18 e versículo 19. Também este ainda falava, quando veio o outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento da banda do deserto, deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Ninguém ama mais a Deus do que a família. Essa é a tese do inimigo da alma. Esse é o pensamento que ele tem de nós. Mexe com a família dele para você ver se ele vai continuar te servindo. Mexe com os filhos dele. Mexe com o planejamento que ele tem na cabeça dele, para ver se ele vai continuar te servindo. Porque ele ama os filhos deles mais do que o Senhor. E quando esse homem ficou doente dos pés à cabeça, ele esperava que a mulher dele tivesse uma palavra de consolo ao seu coração, mas ela pediu para ele amaldiçoar Deus e morrer, no capítulo 2, versículo 9. Então esse homem tem um problema. E agora, Jó? Você ama mais a Deus ou a sua família? Seus filhos e suas filhas já morreram. Sua mulher, que deveria ter uma palavra ao seu coração de ânimo, ela pede para você amaldiçoar o seu Deus e morrer. Ninguém ama mais a Deus do que família. O inimigo da alma conhece o coração do homem. Lucas capítulo 14. Nós somos tentados, meus irmãos, todos os dias, a todo momento. Lucas capítulo 14. Jesus, quando olhou, viu aquela multidão que o seguia. Versículo 26, ele diz assim: se alguém vir a mim e não aborrecer o seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Aí talvez chegue um dia que lá na sua casa, você vai ter que tomar uma decisão. Qual decisão? A esposa largar do marido? Não. O marido largar da esposa? Também não. Então o que tem que fazer? A esposa é convertida? Prepara os seus filhos. Vem para a casa de Deus. O marido é convertido, a esposa não? Prepare os seus filhos, vem para a casa de Deus. Se alguém não amar menos, o inimigo da alma um dia vai tentar a sua vida. Não é para você largar do seu marido ou você largar da sua esposa, de maneira nenhuma. A Bíblia não dá apoio para isso em lugar nenhum. É para agora você mostrar para ele e para ela quem você ama mais. Jó capítulo 2.
Ninguém ama mais a Deus do que as suas coisas. Ninguém ama mais a Deus do que a família. Jó capítulo 2, versículo 7 e versículo 8. Ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinzas, tomou um caco para com ele raspar-se. Versículo de número 4. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele. Quem você acha que deixou o remédio tão caro? Você sabe por que remédio é tão caro? E poucas pessoas têm o acesso a um tratamento adequado do seu problema de saúde? Porque a indústria farmacêutica é que ganha muito dinheiro. Sabe onde eles aprenderam isso? E com quem? Pele por pele. O que o homem não dará pela sua vida. Eu conheço um casalzinho de idoso, de 85 anos, que não escuta mais. Vai comprar aquele aparelhinho para colocar aqui atrás. Sabe quanto custa um aparelhinho daquele assim, do mais ruinzinho? 6.000, 7.000. Sabe quanto custa um aparelho celularzinho mais ou menos bom? 500. Pele por pele. Não tem ninguém que ama mais a Deus do que a si mesmo. Por isso que a Bíblia diz que os homens, sabe o que eles vão virar? Amantes de si mesmo. Sabe o que cada um está querendo? Satisfazer suas vontades. Sabe quando vai conseguir? Nunca! Nunca! Sabe até quando você vai ser infeliz? Sempre! Porque você ainda não entendeu. Porque o Satanás, ele te conhece bem. E ele sempre está levando a melhor. Só pelo fato de você não escutar Deus. E não amá-lo. Não amar mais a Deus do que o que você tem. Não amar mais a Deus do que a família. Não amar mais a Deus do que você mesmo. Jó capítulo 1. Versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Disse: Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou e nem atribuiu Deus falta alguma. A pergunta é: ele passou pela tentação?
E aí apareceu ainda 3 amigos. Sabe daqueles amigos que você gosta? Amigão seu? Aquele amigão que não vai ser o bálsamo na sua vida, mas vai ser um instrumento de acusação contra você. Mas é seu amigão. E aí a Bíblia diz que o fim desse homem é ele orando pelos amigos, recuperando, Deus lhe deu em dobro tudo que ele tinha. Com a mesma mulher, ele teve mais 10 filhos, mas não era tudo em dobro? Sim. Cadê os outros 10 filhos? Ele não perdeu? Não. Certo dia, um pai, conhecendo a Deus, estava voltando do velório do filho. E aí encontrou o companheiro. Meus pêsames pela perca do seu filho. Ele falou, não, eu não perdi meu filho. Você perde o que você não sabe aonde está. Eu não perdi ele. Eu sei onde ele está. E é só uma questão de tempo, pouquinho tempo, para mim chegar lá. Você não perde um salvo, porque um salvo, você sabe aonde ele está. Você perde quem você não sabe para onde vai. Não era uma tentação sobre-humana, mas era algo que poderia passar por aquilo. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 4. O apóstolo Paulo escreveu lá, em 1 Coríntios 10, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, que Deus ele é fiel, mas Deus é fiel. Capítulo 4, versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa. Então você não perde nada, porque tudo você já sabe onde está. Versículo 15. Porque não temos um sacerdote, um sumo sacerdote, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Então é possível, irmão. Versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O que temos que fazer, irmãos? É amar a Deus acima de todas as coisas. Sabe do que as pessoas têm medo, irmão? Perder o que tem. Tem medo de perder um ente querido. Tem medo de perder a saúde. Pele por pele.
Sabe por que nós temos medo? Porque ainda estamos confiando em nós mesmos. Somos tentados a amar as coisas mais do que Deus. O seu filho, a sua filha, ele não precisa só de um amor humano. Ele precisa de um amor celestial. Para que, se caso acontecer qualquer coisa com ele ou com você, nenhum perdeu ninguém. Só vai ser uma questão de tempo. Nós somos tentados. Hoje, amanhã e depois. Mas da mesma maneira que nós temos um tentador que procura uma oportunidade, nós temos também o Cristo Jesus, que vai nos socorrer em momento oportuno. Se o inimigo da alma precisa de uma oportunidade para nos tentar, o Cristo precisa de uma oportunidade para nos livrar dela. O Paulo diz: Deus é fiel. Aquele que ressuscita os mortos. Que Deus, Ele nos ajude, irmãos, para que Satanás não ache oportunidade nas nossas vidas. Mas que toda a nossa vida seja uma oportunidade para que Deus resplandeça nela. Que Deus nos ajude e nos abençoe.